Então, conforme tá na apostila, a gente vai começar com 12 correntinhas. Primeiro eu faço meu anelzinho aqui para começar o crochê. E vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 correntinhas. Agora, eu vou começar a primeira carreira. Na apostila tá escrito que a gente faz uma correntinha e 11 pontos baixos. Lembrando que a gente sempre pula a primeira correntinha. Então, a partir da segunda, eu começo meus pontos baixos. Agora, na minha última correntinha, eu vou colocar 3 pontos baixos no mesmo lugar, 3 pontos baixos juntos. Então, vamos lá. 1, no mesmo lugar eu coloco mais 1 e mais 1. Agora, a gente vai continuar no outro lado da correntinha. Então, eu vim nesse sentido, giro e continuo pro lado de cá. Agora, a gente vai fazer 10 pontos baixos. Não coloca nesse aqui, porque a gente já colocou os 3 nesse, e vem pro próximo, a partir daqui. Nove, 10. E agora, a gente vai colocar 2 pontos juntos no último, que assim a gente vai completar os 3 pontos juntos na curvinha das pontas. Como eu já tinha colocado 1 no primeiro, e agora eu coloquei mais 2, assim ele acumula 3 pontos. E vamos fechar com um ponto baixíssimo. Então, tá pronta a nossa primeira carreira. Agora, na segunda, a gente vai fazer uma correntinha e a gente sempre começa nesse primeiro aqui, ó. Quando a gente olha de frente, é normal ter dúvida se é aqui ou se é aqui. Então, eu sempre recomendo olhar por cima. Tá vendo o desenho das correntinhas? Eu tenho que colocar ponto na primeira correntinha, que é essa aqui. Então, é aqui. Vou fazer já logo o aumento, que é o que tá pedindo na receita. 1, mais 1. E agora, 10 pontos baixos, 1 em cada buraquinho. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 3 aumentos. Então, 3 vezes a gente vai colocar 2 pontos juntos. Então, aqui é o primeiro aumento. Aqui, bem na ponta da lateral, é o segundo aumento. E depois, o último aumento. E agora, a gente vai seguir fazendo 10 pontos baixos na sequência. E agora, a gente vai fazer 2 aumentos. Por que 2? Porque a gente já fez um aqui no começo, então agora é só completar
um aumento aqui, outro aumento aqui, e sempre vai sobrar um pontinho no final. Esse ponto é de onde está saindo a nossa primeira correntinha, ó, tá vendo? Aqui tá o ponto que parece que a gente ainda precisa colocar alguma coisa, e de dentro dele tá saindo a correntinha que a gente fez lá no começo. Então, aqui a gente pula e fecha com baixíssimo lá no primeiro ponto baixo. Quem achar que precisa de uma ajuda aqui, quando fizer a correntinha lá no começo da carreira, coloca um marcador nela. Assim vocês vão saber com mais facilidade aonde colocar. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado um marcador aqui, eu ia pular o marcador e ia fazer o baixíssimo logo depois dele. E aqui tá a nossa segunda carreira pronta. Agora vamos para a terceira carreira. Uma correntinha. E agora vai ser um ponto baixo e um aumento. Então, sempre no primeiro. Tá na dúvida? Olha de cima, enxerguei a primeira correntinha, vou colocar um ponto aqui. E do lado dele, um aumento. Agora, eu vou fazer meus 10 pontos baixos na sequência. Depois de colocar esses 10 pontos, a gente vai fazer uma sequência de um ponto e um aumento 3 vezes. O que significa? Um ponto, um aumento. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Então, a gente vai completar essa curva aqui. Primeiro, um ponto, depois dele, um aumento. Um ponto, um aumento. Um ponto e um aumento. Finalizando aqui, a gente vai agora fazer a nossa sequência de novo de 10 pontos baixos. E agora a gente vai repetir a sequência de um ponto e um aumento só 2 vezes, porque a gente já começou com um ponto e um aumento e tudo vai se encontrar aqui e ficar aquela sequência de um ponto e um aumento 3 vezes, se a gente somar com o nosso primeiro. Então, um aumento, já fiz um ponto antes dele, um ponto e um aumento. E agora, igual na carreira anterior que eu mostrei, esse pontinho aqui a gente não faz nada com ele. A gente só pula a correntinha inicial, que é essa aqui, e fecha no primeiro ponto baixo. E assim tá pronta a nossa terceira carreira. Quando vocês estiverem fazendo, para contar, sempre conta da linha central, ó. Então, por exemplo, eu sempre vou fazer uma carreira de cada lado. Então, essas aqui foram as 2 primeiras. Eu vou contar 1, 2, 3. Pro outro lado também vai ter a mesma quantidade. Então, agora a gente vai continuar fazendo a sequência até completar o fundo da bolsa, igual tá na apostila. Vocês vão ver que não tem segredo a partir daqui. E eu já vou mostrar a próxima etapa. Agora que o fundo tá pronto, eu vou ensinar pra vocês o principal segredo dessa bolsa, que é um segredinho que vocês podem aplicar, inclusive, em cestos e outros projetos que vocês precisem virar a borda. Então, eu vou subir uma correntinha. E eu vou fazer ponto baixo por toda a volta. Como que eu vou fazer esse ponto baixo? Eu vou pegar por trás do ponto. Então, olhando meu ponto de frente, ele tá aqui. Se eu fosse pegar ele de frente, seria assim, tá? Tem receitas, algumas receitas de amigurumi, peças diferentes com textura, que a gente pega o ponto desse jeito aqui. Seria pela frente. Mas a gente vai pegar por trás. Então, vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Entra aqui e sai no próximo. Dessa forma, assim, a gente tá pegando o ponto por trás dele. Vou mostrar mais uma vez como é que pega. Entra aqui e sai aqui. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. É um ponto um pouquinho mais chato de fazer, mas vocês vão ver que vale a pena, que ele dá um efeito bem legal. Agora eu vou fazer o próximo, então, aonde eu saí no ponto anterior é onde eu vou entrar, ó. Eu entro aqui e saio no próximo.
Olhando por trás ele tá assim, e olhando pela frente ele tá assim. E aqui, faço um ponto baixo. Venho pro próximo, entro aqui, saio ali. E faço meu ponto baixo. Já dá pra ver como ele fica super vincado, olha a diferença. Tá ficando essa correntinha na frente e uma quina bem vincada. Pra quem quiser fazer de forma mais simples, é o jeito tradicional. Só pega a alça de trás e vai fazendo ponto baixo em toda a volta. Mas eu acho que esse desafio aqui é legal pra vocês aprenderem um jeito diferente de fazer. Então, pega aqui e faz ponto baixo. E assim a gente vai, por toda a volta. Eu vou fazer aqui e já voltamos pra ver como é que ficou. E depois de fazer toda a volta, olha como é que ficou. Ele fica bem definidinho o que é fundo e o que vai ser a lateral da nossa bolsa. Vocês podem usar essa prática aqui, dessa técnica, inclusive para cestos. Agora, vamos fechar com ponto baixíssimo a nossa carreira. Sempre pula a correntinha e fecha no primeiro ponto baixo. Agora a gente vai fazer mais 2 carreiras de ponto baixo, para ficar uma borda mais fechada, para nossas coisas no fundo da bolsa não cair tão fácil pelos buraquinhos. Então, por isso a gente vai fazer essa parte bem fechadinha. Para isso, começa sempre aqui no primeiro ponto. E vamos continuar fazendo um ponto baixo em cada por mais 3 carreiras. Aliás, 2 carreiras. Vai ser 3 contando com a de baixo. Vou fazer e já volto. Olha só, já temos praticamente um cesto pela metade. Se continuar, vira um cesto oval. Essa parte aqui, eu fiz as 3 carreiras, como eu falei pra vocês, né? A primeira de virada, depois mais 2, mas se vocês quiserem, podem fazer mais, fica a critério de vocês. Então, agora, a gente vai começar a parte do ponto mais trabalhado, o ponto fantasia, que a gente chama. Sempre que o ponto tem algum desenho diferente, a gente chama de ponto fantasia. Então, aqui, a gente vai começar com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E vamos pular. Ó, cuida pra essa correntinha não ficar muito apertada, tá? Porque senão ela vai repuxar o trabalho, deixa ela soltinha. E a gente vai pular 3 pontos de base. 1, 2, 3 e coloca um ponto baixo lá no 4º ponto. Esse aqui, ele tem 4 correntinhas, porque essa primeira aqui é aquela primeira de subida. Agora a gente vai repetir sempre só 3 correntinhas. 1, 2, 3 e pula 1, 2, 3 pontos de base e coloca lá no 4º um ponto baixo. Repetindo, 3 correntinhas, pula 1, 2, 3 e lá no 4º ponto coloca um ponto baixo. Então a gente vai repetir isso por toda a volta, sempre 3 correntinhas, pula 3 pontos e prende no 4º ponto com um ponto baixo. 3 correntinhas, 1, 2, 3, sempre sem apertar muito, pula 3 pontos e coloca um ponto baixo no 4º ponto, tá? Assim a gente vai até completar. Já volto aqui pra gente continuar. Fiz em toda a volta, ó, aqui no outro lado também. Cheguei aqui no final, agora eu fiz as minhas 3 correntinhas. E eu vou prender ela na primeira correntinha que a gente fez lá no começo dessa carreira. Lembra que aqui a gente fez 4? Então, na primeira dessas 4, a gente faz um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Agora eu vou subir uma correntinha e vou colocar 3 pontos no espaço das correntinhas. Então, aqui, 1, 2, 3... E depois de colocar os 3 pontos, eu coloco um naquele ponto baixo que a gente fez na carreira anterior. E eu vou repetir toda a carreira desse jeito. Vou colocar sempre 3 pontos baixos no espaço das correntinhas. Então, ó, eu entro aqui no buracão daquela correntinha e faço os 3 pontos. E logo do lado eu coloco mais um, que é aquele que fica no ponto baixo. E assim a gente vai continuar por toda a volta. Então, aqui 3 pontos, aqui 1. Aqui 3 pontos, aqui 1.
Vamos lá, já volto. Tô chegando no final, só falta mais esse espacinho aqui, que são os 3 pontos baixos. E depois disso a gente fecha com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Então, aqui nesse aqui. E ficou assim. Agora, pra gente começar a próxima carreira, que é a carreira de número 11, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, além desse aqui, que a gente acabou de fazer pra fechar a carreira, a gente faz mais um. Esse ponto baixíssimo é pra andar até mais ou menos no meio desse buraquinho aqui, que a gente vai fazer agora os buraquinhos se desencontrarem. E aqui a gente vai fazer as nossas 4 correntinhas. Lembra que lá no começo, quando a gente fez a carreira anterior, a gente começou com 4? Então, aqui de novo com 4, pula 1, 2, 3, e lá no quarto a gente prende com ponto baixo. E agora a gente volta a repetir 3 correntinhas, pula 3 e prende no quarto. Então, essa carreira aqui é igual à carreira anterior a essa que a gente tinha feito. 3 correntinhas, pula 3 e prende com ponto baixo. Vamos continuar, já mostro pra vocês. Mais uma vez, eu cheguei no final da carreira, essa de correntinhas. A gente vai prender com um ponto baixíssimo na primeira corrente que a gente fez lá no começo da carreira. Com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir uma correntinha e repetir a carreira de número 11. Então, a carreira de número 11 é essa aqui, que é ponto baixo nos espaços, ponto baixo no outro do meio. Nos espaços, ponto baixo aqui. Depois de terminar essa, a gente vai repetir a carreira 12, que foi a gente acabou de fazer. Então, a partir de agora é uma sequência, repetindo carreira 11, 12, 11, 12, 11, 12. Eu fiz isso até ter 24 carreiras. Vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem para ter a bolsa de vocês. Então, eu vou fazer essa repetição e mostro para vocês como finalizar a nossa bolsa. Cheguei no final da minha 24ª carreira. Vocês podem fazer a repetição quantas vezes vocês quiserem, se quiser uma bolsa mais curta ou uma bolsa mais comprida, vocês que vão definir. Então, a nossa emendinha, ela fica bem imperceptível, ó. Apesar dela vir andando, já que cada vez a gente traz um ponto baixíssimo pra frente pra encaixar melhor o desenho, ela vai formar uma diagonal. Mas, quem não sabe, até eu que sei que eu tava fazendo, é difícil de identificar onde tá essa emenda, tá? Então, é legal que não aparece. Agora, para finalizar, eu vou fazer mais algumas carreiras de ponto baixo para dar uma reforçada na parte que vai a alça. Então, vocês podem fazer de 3 a 4 carreiras aqui em ponto baixo para ficar mais resistente e a gente colocar a nossa alça. Eu vou fazer aqui, então, nesse caso aqui eu já fechei meu ponto baixíssimo na carreira, só sobe uma correntinha e vai colocando um ponto baixo em cada buraquinho por 3 ou 4 carreiras, a critério de vocês. Vamos fazer e a gente já volta. Estamos chegando na reta final da bolsa. Queria mostrar pra vocês como ela ficou realmente aqui, ó. Esse fundo, ele fica muito definido. Por mais que a gente coloque alguma coisa na bolsa, a gente consegue ver bem separadinha o que é fundo, o que é lateral. Agora, aqui em cima eu fiz 3 carreiras de ponto baixo e eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo pra finalizar, que eu acho que o acabamento fica mais bonito. Usei exatamente 1 quilo, ó. Tô no restinho do fio, então, pra gente saber quanto que vai. Nesse caso aqui foi exatamente 1 quilo. Claro que dependendo do fio vai mais ou menos. Nesse outro aqui, que eu fiz de modelo pra vocês, eu gastei bem menos. Aqui foi mais ou menos 800 gramas, 700 gramas de fio. E é o mesmo tamanho, a mesma quantidade de pontos, mas sempre dá uma variada de acordo com o peso do nosso fio, né? Então, ponto baixíssimo. Finalizei aqui com ponto baixíssimo a carreira e vou continuar fazendo pontos baixíssimos para fazer aquele acabamento de correntinha na borda da nossa bolsa e dar mais uma estruturada nessa parte aqui que vai ser tão manuseada quando for usada. Então, vou cuidando para não repuxar muito esse ponto, para não deixar minha borda da bolsa afunilada, apertada. E vou fazendo pontos baixíssimos.
cortar o meu fio. Sempre deixo um excesso aqui pra fazer o arremate. Mais ou menos 1 palmo de fio que eu deixo sobrando. Abro a minha correntinha, meu último elo, e agora eu vou fazer acabamento invisível. Passo aqui por trás. E volto por dentro do último elo do ponto baixíssimo. Esse aqui é um elo que tá pela metade, então é esse aqui. Vou entrar de trás pra frente. E vou levar meu fio para o avesso. Feito isso, agora é só esconder essa pontinha de fio e também aquela ponta que tá lá embaixo, que é a ponta que tá do começo. Ela tá por dentro, a gente também tem que esconder. Depois disso, eu vou ensinar como que eu prego a alça e a nossa bolsa vai estar pronta. Gente, pra prender a alça, eu vou usar o mesmo fio de malha. Mas eu achei que esse fio de malha ele tá muito grosso para esse acabamento. Então, para isso, eu tô cortando no meio para ele ficar mais fino. Vocês podem fazer isso também se o fio de malha de vocês for muito grosso. Para isso, eu vou usar um pedaço suficiente para costurar a alça. 1 metro, mais ou menos, de fio, 1,5 metro. Então, é um pedaço pequenininho que a gente tem que cortar. Então, vai abrindo e vai cortando ele no meio, se for necessário. Se for um fio que já é fininho, não precisa fazer isso. E eu gosto de usar o próprio fio de malha, porque fica o acabamento da mesma cor e dá um contraste legal com a alça. Pronto. Agora eu vou colocar na agulha de tapeçaria. E vou posicionar minha alça aonde eu quero prender ela. Então, nessa hora aqui, a gente dobra a bolsa no meio, considerando aqui, né, os nossos cantos. A gente ajeita aqui embaixo, pra daí encontrar o lugar certo dela aqui na borda de cima. Eu vou colocar mais ou menos uns 3 dedos pra dentro em cada lateral. Isso dá 1, 2, 3, 4 pontinhos. E vou levar a minha alça entre os pontos. Essa alça que eu tô usando é da Criar com Graça, o link tá na apostila. É uma alça que ela vem com os furinhos, mas vocês também podem usar uma tira de couro e fazer esses furinhos, ou até um cinto que vocês não usam mais, e criar a própria alça de vocês. Agora eu vou passar o fio por aqui e volto por aqui. Deixo uma pontinha para arrematar e vou dar mais uma volta para ele ficar reforçado. Agora, pelo avesso, eu vou dar um nó entre os dois. E vou cortar o excesso. E a mesma coisa a gente vai fazer agora desse lado. Então, isso aqui ficou 1, 2, 3, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Ó, eu passo entre os pontos mesmo. Como é uma alça fininha, não tem problema, não precisa fazer um espaço especial para passar essa alça no crochê. Repito a mesma coisa nessa alça de cá. E do avesso eu dou um nozinho. E é só isso, agora repete no outro lado. E pra finalizar, a gente pode fazer um chaveiro. Pode ser pompom, como eu fiz no modelo da foto, pode ser um tassel. Pode ser um chaveiro de metal bonitinho, que vocês acham que combine com a bolsa, mas é legal pra dar uma diferença nela, né? Então, ficou assim a minha alça. Na hora de colocar, cuida pra não torcer ela sem querer. Agora a gente prende no outro lado e faz o chaveiro. Existem várias formas de fazer pompom. Eu gosto muito de usar o fazedor de pompom. Existem vários modelos nos armarinhos, o meu que eu tenho é esse aqui.
Também tem de vários tamanhos, esse aqui é bem pequenininho, é o menor tamanho que eu tenho. Eu vou fazer pompom usando o fio batik, porque eu acho que vai ficar legal, um pompom colorido. Então, vamos fazer com esse fio pra ver como é que fica. Já que essa bolsa aqui é colorida, né, não é uma cor neutra como a da foto que eu fiz não fiz um cru, esse aqui a gente vai colocar um pompom mais divertido nela. Então, pra fazer o pompom, a gente vai encaixar essas duas partes aqui abertas, ó. Se fechar, ela forma um círculo. A gente vai encaixar elas abertas. Elas, inclusive, têm as bolotinhas aqui, ó, que encaixa nos buraquinhos. Encaixa levemente, não chega a dar um encaixe que fica fixo. E em volta disso, a gente vai começar a enrolar o nosso fio. Para um pompom bem feito, gente, não dá para economizar fio. Tem que enrolar muito fio mesmo. Então, vamos aqui enrolar. Tem que enrolar um pouco de um lado, um pouco do outro. Eu gosto de já enrolar um pouquinho em cada lado para ele ficar fixo e fica mais fácil de segurar. No momento que os dois lados estão bem presos, fica mais fácil, ele não fica desencaixando. Então, enrola bem no cantinho também. Pronto, depois de enrolar bastante, dele ficar bem cheio, ó, bem redondinho, a gente fecha aqui. Corta o fio e vamos cortar esse espacinho aqui, ó. Ele fica com um vão entre as duas peças, justamente para nossa tesoura encaixar ali no meio, ó, nesse espaço aqui, e cortar o pompom. Corta nos dois lados. Aí vocês vão pegar um pedaço de fio para amarrar aqui no meio. Então, passo nesse vão aqui, entre eles. Dou um nó bem firme. Que é esse nó aqui que vai segurar todo o nosso pompom, então tem que ser um nó firme mesmo. Mais um. E agora, do outro lado, eu vou dar mais um nó, porque se esse nó aqui desmanchar, pelo menos tem outro pra segurar, porque senão vai desfazer todo o pompom. Aperto e dou mais um. Agora, posso tirar a pecinha de plástico, porque o nosso pompom tá firme. Então, abro ela. E o nosso pompom tá quase pronto. Para ele ficar pronto, só falta a gente aparar, porque ele fica umas partezinhas com mais fio, outras com menos, é normal. Na hora que a gente enrola, a gente não consegue enrolar perfeitinho. Então, ó, agora é a hora de aparar. Tudo que tiver meio bagunçado, a gente vai tosando. Tá aqui nosso pompom. Vocês podem fazer quantos quiser, eu acho que 3 fica legal, nesse tamanho. E agora a gente pendura. Eu vou mostrar já como é que faz, mas aí vocês podem pendurar quando tiver com os 3 prontos. Pra ficar um fiozinho aqui.
Eu gosto de aproveitar a própria alça, então a gente pode colocar o nosso fio por aqui. Se vocês estiverem com os 3 pompons, põe os 3 fios juntos e dá um nozinho. Sempre que a gente trabalha com nozinho, eu acho legal botar uma gotinha de cola pano ou alguma gotinha de cola universal, para não correr o risco desse nó desmanchar com o uso, né? Porque ninguém merece a pessoa tá usando a bolsa e cair o chaveiro. Mas ó, é assim que fica. Se alguém tiver uma ideia legal de como pendurar sem ser com nozinho, comenta aí pra gente saber como é que faz.